Boa noite a todos. Esse é um Grimper Talks bastante especial para nós aqui da Grimper. Completamos 6 meses. Então, a partir de agora, além de falar sobre cenário e perspectiva, comentaremos a respeito do resultado, como que foi o mês e damos um pouco mais de riqueza e transparência para vocês. Então, eu chamo agora o Silvio Castro para falar um pouco de resultado e também de posicionamento sobre a carteira. Bom, olá para todos. De novo, obrigado sempre pela oportunidade, pelo voto de confiança no nosso trabalho. Como o João falou, esse é um bate-papo especial para a gente. Agora que o Fundo Blan completou seus primeiros 6 meses, essa semana o Fundo Meru, o nosso Long Bias, também completa 6 meses. Então, daqui para frente, a gente pode, como o João colocou muito bem, dar um pouco mais de cor sobre as nossas estratégias, o que vem dando resultado, falar um pouco sobre os números do fundo como um todo. Antes de começar a falar do cenário e falar dos resultados, eu queria só colocar algumas palavras rápidas com relação a esses primeiros 6 meses. Eu acho que a gente conseguiu construir uma empresa com profissionais realmente incríveis, um time que trabalha muito bem junto. A gente conseguiu gerir até o momento muito bem os nossos riscos. Definitivamente não foi um mercado fácil, especialmente para os ativos mais cíclicos e para os ativos locais aqui no Brasil. Ao longo desses últimos 6 meses, a gente conseguiu navegar bem. A gente conseguiu entregar um retorno bastante satisfatório. A gente vem passando por um crescimento saudável e relativamente rápido das nossas bases de ativos. Então, a gente só tem razão para comemorar nesses primeiros 6 meses. E eu queria terminar essas primeiras palavras aqui com o meu agradecimento em nome da equipe toda a esse voto de confiança que os nossos parceiros e os nossos clientes nos deram ao longo desses primeiros 6 meses e dizer para vocês que esse é só o começo dessa nossa escalada. Bom, vamos rapidamente entrar no material de cenário. Esse é o resultado nosso desde o início do fundo. Então, a performance do Blan foi 2,96% acumulado até o momento, versus um CDI de 1,77% e retorno negativo para vários dos indicadores de renda fixa no mercado local. Bom, começando pelo final, para aqueles que precisam de um resumo mais rápido desse material mensal nosso, os pontos que eu queria destacar para vocês. O mês de agosto foi o mês onde as nossas posições no mercado de ações internacionais e no mercado local, tomado em juros, acabaram conseguindo compensar muitas das nossas perdas na bolsa local e no mercado de commodities. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais em detalhe. A nossa maior convicção segue no mercado de renda variável internacional, onde os nossos modelos sugerem que o momento e os principais drivers seguem intactos ainda. Conforme a gente já tinha destacado no nosso Grimper Talks de julho, sazonalmente, julho e agosto não são grandes meses para as commodities agrícolas, mas essa pressão vendedora tende a se dissipar agora à medida que a gente vai chegando no final do ano, e a tendência é a gente voltar a ver o mercado um pouquinho mais saudável, embora a gente venha trabalhando com um percentual de risco alocado nessa estratégia um pouco menor agora. O destaque no book de commodities, sem dúvida nenhuma, foi o crédito de carbono, que contribuiu, apesar de não ser uma posição tão grande, contribuiu com quase 10 bips na cota ao longo desse mês de agosto. Bom, falando um pouquinho de renda fixa, a nossa expectativa agora é que a gente volte a ter novas emissões do Tesouro Americano, o que, junto com uma inflação ainda relativamente alta e uma reaceleração das commodities, dado que a gente continua acreditando que o ciclo é benigno, deve trazer alguma alta para essa curva longa de juros. Então, a gente voltou a colocar uma posição tomada. Na parte de Brasil, a gente voltou a comprar a inflação implícita mais agora no final do mês, e recentemente a gente colocou uma posição aplicada na inclinação, dado que os nossos modelos mostram que tem uma simetria boa de prêmio entre diferentes vértices da curva. Bom, com relação à bolsa local, que foi um detrator de performance no mês, apesar da taxa de desconto ser bastante alta para o Brasil, essa percepção maior de risco, seja hídrico, seja ruído político,
fez com que a gente preferisse trabalhar com posições um pouco mais defensivas, líquidas, menores, mas ainda assim não foi o suficiente, dada a queda na Bolsa, para a gente defender completamente o portfólio. Bom, por fim, a gente não imagina que a temperatura política, bem como a crise hídrica e as pressões inflacionárias vão se dissipar nesse mês de setembro, então na nossa cabeça ainda vai ser um cenário bastante desafiador para os mercados locais, então a gente continua optando por alocar a maior parte do risco do Blan em mercados internacionais. Bom, começando com o grande evento do mês, a gente teve ao longo do mês de agosto tanto o simpósio do Jackson Hole quanto a reunião do FONC. Importante destacar, a gente pegou os nossos modelos de machine learning para tentar ajudar a gente a identificar o que realmente de importante foi mencionado, tanto no discurso quanto na ata, e aí algumas coisas interessantes, né? Olhando para a ata aqui, a gente percebe claramente um Fed menos preocupado com a atividade, uma estabilidade com relação às preocupações da Covid, uma preocupação crescente com inflação, especialmente inflação para o produtor, e a gente começa a ver também uma preocupação maior com o emprego. Falando um pouquinho do mercado de trabalho, ficou muito claro, tanto pela ata quanto pelo simpósio do Jackson Hole, que na cabeça dos principais membros votantes do FONC, a gente já percebe um avanço substancial nas expectativas de inflação, mas a gente ainda não percebe um avanço suficientemente grande no mercado de trabalho para justificar um aperto monetário. Então, uma das preocupações que a gente percebe que o Chairman Powell teve ao longo dessas duas últimas conversas com o mercado e com a mídia foi deixar muito claro que eles vão continuar sendo dove, que eles vão continuar sendo graduais e que eles vão telegrafar com muita antecedência um eventual aperto de política monetária. Bom, outro ponto importante, tudo indica que a gente vai ter de forma um pouco mais definitiva ao longo das próximas semanas, uma clareza com relação ao pacote de infraestrutura. É um pacote importante, grande, a gente está falando de mais de 3 trilhões de dólares, mas como ele vai estar dividido ao longo desta década, ele não é suficiente para compensar, como a gente pode ver no primeiro gráfico do lado esquerdo, o tamanho do impacto da gente sair de um gasto muito grande para um gasto bem menor no ano seguinte. Então, a gente vai sim ter um aperto fiscal, pelo menos em termos relativos, em 2022, que não vai ser totalmente compensado pelo pacote de infraestrutura. E isso também ajuda a gente a ter uma certa convicção que o Fed vai ser muito cauteloso antes de pensar em apertar política monetária ao longo dos próximos trimestres. Bom, a outra coisa importante que faz a gente ter um pouco mais de convicção com relação à abertura da curva nos Estados Unidos é que depois de consumir quase 1,4 trilhão da conta caixa, finalmente o Tesouro americano deve voltar a aumentar os volumes de emissões. E isso tende a colocar um pouco mais de pressão na curva. Até por isso a gente optou por tentar trabalhar um pouco mais agora com proteções tomadas, coisa que a gente já não fazia desde ali de abril, começo de maio, mais ou menos. Bom, passando aquele nosso tradicional machine learning em cima dos dados de PMI, que são aqueles dados de pesquisa com o gerente de vendas, fica claro que ainda existe uma preocupação com backlog, com inflação, com falta de materiais, mas a gente já começa a ver alguns comentários com relação à melhora das condições operacionais, melhoras das condições de negócio. Então, gradualmente, a gente começa a ver um discurso um pouquinho mais positivo. Outra coisa interessante, quando a gente começa a discutir um pouco mais essa recuperação da economia americana, fica cada vez mais claro que aquelas taxas de crescimento trimestres contra trimestres altíssimas que a gente viu, especialmente nesse segundo TRI, ela não deve se manter agora nessa segunda metade do ano, especialmente quando a gente caminhar para o último trimestre. O que não quer dizer que a gente vai ter uma desaceleração forte da economia, que a gente vai ir para uma recessão, nada disso. É simplesmente algo natural, é impossível manter aquela taxa de crescimento.
E a outra coisa interessante, a gente começa a ver uma migração do consumo de bens para o consumo de serviços. Então, a gente deve ver, sim, os dados de manufatura mostrando uma certa desaceleração, mas isso não necessariamente é um precursor de uma atividade muito fraca na economia. Bom, os nossos modelos também de componentes principais, basicamente o que eles estão mostrando é exatamente essa mesma mensagem de desaceleração, tanto da atividade quanto da inflação, mas ainda em patamares muito benignos. E isso faz com que a gente se aproxime de uma certa indefinição de que quadrante de velocidade de escape, tanto para crescimento quanto para inflação, ele acaba sendo o cenário de maior probabilidade. Quando isso acontece, quando ele se aproxima meio que do centro desses quadrantes, o ideal é você trabalhar com uma carteira mais líquida, trabalhar com uma carteira de maior qualidade e esperar para gradualmente ir recompondo as posições em ativos mais cíclicos, que é o que a gente optou por fazer aí ao longo desses últimos 2, 3 meses. Bom, vindo um pouco para o Brasil, e já falando um pouco da maior preocupação, certamente, que a gente tem na Grimper hoje. A gente continua vendo uma volatilidade climática gigantesca no Brasil, então dias muito quentes, muito secos, seguidos por dias muito frios com geada e, de uma forma geral, a única coisa que parece ter pouca volatilidade é a falta de chuva, que isso está com a gente já desde o começo do ano. A gente trouxe hoje uma análise um pouquinho diferente, um conjunto de vários institutos meteorológicos no mundo, mostrando se a gente tem uma probabilidade maior para essa próxima safra 2021-2022 da gente ter que lidar com o El Niño ou com o Laninha. Lembrando que o Laninha ele esfria a temperatura e isso traz seca para regiões como o Brasil, Chile, Argentina. E quando a gente tem o El Niño é o evento exatamente o contrário. A gente ainda não tem como cravar que vai ter o Laninha, mas parece ser o cenário de probabilidade maior, o que tende a colocar uma pressão ainda maior sobre os produtores locais e tende a exacerbar ainda mais a nossa crise hídrica para 2022. Bom, falando um pouquinho de grãos, né, é uma posição pequena, a gente carrega hoje no fundo alguma coisa na casa de 1 a 1,5% comprado. A principal razão, além do fato da gente ter as lavouras mais secas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e uma reincidência do Laninha para 2021-2022, isso tende a se manter como cenário base, a gente tem um estoque de passagem de uma safra para outra muito, muito baixo, o que tende a manter esses preços pressionados, dado que a demanda global não tende a cair para 2022, na nossa opinião. Bom, a outra coisa, a gente voltou nesse último dia do mês a recompor a posição de commodity metálica, a gente comprou um pouquinho de cobre para o fundo, alguma coisa na casa de 0,5%, a gente vem subindo isso gradualmente. Basicamente, a explicação é que os estoques voltaram a ceder muito ao longo desse segundo trimestre. A gente também viu uma saída relativamente grande de especuladores da compra do cobre, o que tende a deixar o mercado um pouquinho mais leve para frente. Então a gente gosta, a gente acha que é inexorável esse movimento de eletrificação da economia mundial como única alternativa para a gente reduzir a nossa dependência dos combustíveis emissores de CO2. Bom, já falando em carbono, a gente carregou uma posição de mais ou menos 1% do PL em crédito de carbono ao longo do mês de agosto. Isso é uma posição antiga dentro do fundo, desde o começo do fundo a gente vem carregando, ela é uma posição que está sendo muito bem sucedida na carteira. Mais uma vez a gente teve um bom mês, o crédito de carbono subiu mais de 10% no mercado europeu regulado. Na nossa opinião, seja pelos ajustes regulatórios, seja pela retomada da atividade, isso vai forçar um aumento da demanda de crédito de carbono para offset as emissões. E a gente viu também uma redução do fluxo especulativo que deixa o mercado mais leve para esse final de ano. Bom, indo para o mercado de crédito, a gente continua bastante cauteloso com o mercado de high yield nos Estados Unidos. Queria lembrar vocês que high yield
basicamente são dívidas daquelas empresas um pouco menores, mais cíclicas e muito alavancadas, normalmente é o que compõe esse índice, e qualquer virada do ciclo, dado que o spread é muito baixo, ele tende a sofrer um pouco mais do que tradicionalmente ele sofreria, dado que você não tem o componente de juros para te defender. Então, de fato, parece uma proteção relativamente barata, a gente tem uma posição short. Bom, indo para renda variável, que é o mercado que de fato a gente tem o maior nível de convicção, a gente tem uma posição de mais ou menos uns 20% do PL comprado em bolsas de uma forma geral. A nossa principal posição é em bolsa Estados Unidos. A gente também carrega uma posição pequena em bolsa Europa e carrega uma posição pequena em Bolsa Brasil. Então, alguma coisa na casa de uns 14%, 15% em Bolsa Estados Unidos, uns 2%, 3% em Bolsa Europa e uns 5%, 6% em Bolsa Brasil. Isso de posição net comprada. Basicamente, a razão que deixa a gente otimista, além da gente ter os nossos indicadores de momento e de atividades em patamares saudáveis, quando a gente olha o prêmio de risco da renda variável em relação à renda fixa, parece que aguenta ainda muito desaforo, apesar dos múltiplos não serem baratos na maior parte do mundo, exceto o Brasil. Então, como proteção para essa carteira de bolsa, a gente tomou um pouquinho de juros nos Estados Unidos, porque aí a gente fica relativamente exposto apenas a esse prêmio de risco de renda variável, que é essa diferença da renda fixa para a bolsa. Bom, falando um pouquinho dos riscos externos, na nossa opinião, continuam sendo os mesmos, esse impulso de crédito um pouco menor na China, que tende a colocar um pouco de pressão no complexo de commodities. A impressão que a gente tem é que se a China, como grande comprador mundial, pudesse, ela tentaria desinflar o máximo possível o mercado de commodities para voltar a recompor os seus estoques. O problema é que todo mundo sabe que eles precisam e não são só eles que precisam, portanto a gente continua com uma visão benigna para as commodities, apesar de reconhecer esse como sendo um risco importante. A gente também viu um pouco de preocupação com o Covid na Ásia de uma forma geral e na China, que forçou as autoridades a fazer alguns fechamentos ao longo desse mês de agosto, mas o principal fator de preocupação do mercado com a China foi, sem dúvida nenhuma, a mudança de postura dos reguladores com relação às grandes empresas de tecnologia, especialmente aquelas que não são focadas em desenvolvimento de hardware, de infraestrutura de tecnologia, aquelas mais focadas em comércio eletrônico, em entretenimento, games. Claramente, o Politburo chinês mudou a sua forma de lidar com esse tipo de empresa, especialmente quando essas empresas não querem emitir as suas ações nos mercados asiáticos. Vindo para o Brasil rapidamente, a crise hídrica não só não deu nenhum sinal de melhora, como na margem piorou. Quando a gente olha o nível de afluência de energia natural, ele é o quarto mais baixo da história, especialmente na região sul-sudeste. A situação é realmente preocupante. E o que a gente tem que lembrar é que quando a crise hídrica, por definição, ela tende a ser estagflacionária. O que é isso? Ela reduz a atividade e ela aumenta a inflação. Isso traz, talvez, até mais do que a preocupação fiscal. A crise hídrica é a grande preocupação nossa na Grimper hoje, o que nos limita a aumentar posições em ativos de risco, apesar de reconhecer que, de fato, muitos dos ativos de risco no Brasil parecem estar muito baratos. Bom, indo para a política monetária no Brasil. Basicamente, a gente rodou novamente os nossos modelos para ter uma ideia do que seria o razoável para a Selic na virada do ano. A gente chega como cenário central alguma coisa na casa de 8%. E a gente rodou como um exercício teórico aqui um modelinho de machine learning, basicamente só tentando trabalhar com tendência. E aí a conclusão que a gente chega é que se a gente não tiver choques positivos para a inflação, existe uma possibilidade não desprezível da gente não conseguir convergir a inflação para o centro da meta no ano que vem e, eventualmente, inclusive, terminar acima
do teto da banda. Então, isso faz com que a gente mantenha e até tenha aumentado a nossa posição comprado em inflação implícita para 2023. Isso é basicamente uma forma de proteger o nosso portfólio caso as expectativas de inflação para os próximos 1 ano e meio, mais ou menos, estejam erradas e a inflação final seja até um pouco maior que isso. Apesar de reconhecer o esforço do nosso Banco Central em tentar ficar menos, vou colocar desse jeito, atrás da curva. Bom, outra coisa importante quando a gente fala do mercado de juros, apesar de todo o aumento da taxa de juros pré-fixada e da taxa de juros embutida nas NTN-Bs, a gente preferiu continuar mantendo ou posições zeradas ou posições levemente tomadas. E a razão disso é basicamente, quando a gente olha para o passado, todos os ciclos de alta da Selic, eles foram bastante desafiadores para o mercado de renda fixa pré-fixado. Ou você teve perdas importantes, ou você teve ganhos muito pequenos. Então, parece assimétrico na nossa opinião. A outra coisa, aquele modelo que a gente roda para tentar entender um pouco qual que é o prêmio de risco que está embutido na curva de juros, mostra que a ponta longa a gente já viu um ajuste relativamente importante, especialmente no 10 anos, mas quando a gente olha a ponta curta, parece ter pouco prêmio ainda. Isso justifica porque recentemente a gente incluiu uma posição aplicada nessa inclinação. Então a gente não está exposto direcionalmente no pré-fixado, mas a gente tenta capturar uma arbitragem estatística, na nossa opinião, na curva. Vindo para o mercado de câmbio, acho que o ponto importante a falar infelizmente, a gente ainda não tem sinais muito positivos com relação à entrada de investimento estrangeiro direto no Brasil, o que coloca a gente numa posição mais frágil para fomentar crescimento econômico. Em compensação, esse mercado de juros mais alto e, eventualmente, o complexo commodities performando bem, isso acaba atraindo um pouco de investimento em carteira. Então, net, não é que está faltando dólar para entrar no Brasil, mas não é aquele dinheiro de médio e longo prazo que fomenta crescimento. Bom, falando um pouquinho daquele nosso modelo de câmbio, só para tentar trazer um pouco de sensibilidade, parece estar meio que em linha, não é que tem uma grande assimetria na nossa posição. O que a gente percebe é que no mercado um pouco mais positivo para os países produtores de commodities, a nossa moeda na margem ela poderia se apreciar um pouco mais, não fosse o nível elevado de ruído político que a gente está enfrentando. Então, a gente vem trabalhando muito taticamente apenas nessas posições de moedas, tanto na ponta comprada quanto vendida, e a gente, por enquanto, não acha que aí é o melhor mercado para a gente ter uma visão mais definitiva. Com isso, eu queria terminar novamente agradecendo pela oportunidade, pelo voto de confiança que os nossos investidores nos têm dado ao longo desses últimos 6 meses e dizer que o melhor ainda está por vir. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima.